Programa PVPet. Uma nova forma de cuidar do seu pet. Seu pet é um ser único e precisa ser tratado individualmente. O programa da família multiespécie. Medicina veterinária, preventiva e integrada. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa PVPet, o programa feito especialmente para as famílias multiespécies, para os tutores que têm os pets como membros da família. Eu sou Salete Cândido, sou médica veterinária, especialista em planejar um estilo de vida saudável para os cães e para os gatos, com o objetivo de obter longevidade com bem-estar. E o tema desse programa de hoje é muito importante, é um ponto de atenção aí para vocês olharem para isso, né? Principalmente aí no ambiente, na casa de vocês, que é poluição eletromagnética, como ela afeta seu pet e como protegê-lo. Então, já compartilhe esse vídeo com os amigos que também têm pet, você vai estar contribuindo para que muitos mais cães e gatos tenham saúde, e coloca aqui nos comentários a cidade que você está assistindo esse programa e o emoji do trevo de 4 folhas, que é aquela sorte que a gente constrói para os nossos pets todos os dias no estilo de vida. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para ser avisado, né, quando tiver vídeo novo no canal, tá? Então, eu vou colocar a apresentação aqui para vocês. Vamos lá, eu vou começar aqui com essa definição, né? O que é poluição eletromagnética? É a exposição excessiva a campos eletromagnéticos externos e internos da residência. Então, lógico, essa poluição, a gente está falando aqui da residência porque é onde nossos pets passam mais tempo, né? Mas a gente tem poluição eletromagnética em todos os lugares, tá? O que acontece hoje em dia? Nosso pet está assim, né? Grudado na gente, então, se a gente está assistindo televisão, ele está junto no quarto, ele está junto em todos os ambientes, e aí então a gente precisa olhar para isso, porque assim como nós, eles também recebem essa interferência desse campo eletromagnético que tem dentro da nossa casa, tá? E quais são, né, as fontes causadoras dessa poluição eletromagnética? Porque, né, pessoal, a gente não percebe, né, isso, não enxerga, não vê, e aí dá uma sensação que não está acontecendo nada, né, mas a gente vive cercado por essa radiação eletromagnética, então a gente precisa prestar atenção nisso, tá? Essa radiação está nos aparelhos de celular, essa radiação está no forno de micro-ondas, ela está nas tomadas, né, que tem os equipamentos todos ligados, ela está no aparelho de Wi-Fi que a gente tem dentro de casa, nos computadores, no equipamento de ar-condicionado, ventilador, geladeira. Então, os aparelhos domésticos todos, eles têm esse campo eletromagnético que interfere com o sistema biológico, com os organismos, tá? E, então, você já parou para pensar que na sua casa tudo isso está acontecendo, que a gente não vê, né? E tem o 4G, tem o 5G, cada vez essa tecnologia está mais avançada e começa a agir com o nosso organismo, que também tem um campo eletromagnético, né? Então, isso tudo que eu falei dentro de casa, mas também a gente tem os campos eletromagnéticos externos à nossa residência, né? Que são as antenas, né, de torres de celular, as linhas de alta tensão, tá? E as antenas de rádio e TV, os painéis solares também têm esse campo eletromagnético. Então, esses aqui, essas torres, né, de linhas de celular, tem uma baita de uma potência, de um campo que as residências ficam próximas, acabam sendo atingidas. Então, é importante você olhar também no entorno, né? Os trabalhos falam que são mais atingidas as residências que estão a 400 metros, né? Para menos dessas torres. Então, se você perceber que no seu entorno tem essas torres de energia, tem essas torres de celular, você vai precisar ter cuidados especiais aí na sua casa e com a sua família, tá? E se você for buscar uma casa para alugar, para comprar, né? Se for antes, olhe o entorno, onde fica essa residência, para você já verificar se não tem, né? É bom, se você puder escolher, você evitar.
porque já existem muitos trabalhos de estudos científicos falando desses males, né, que essa poluição eletromagnética causa para o organismo, tá? Então, tudo isso que eu coloquei aqui, tudo que está aparecendo aqui nesse slide, tem o campo eletromagnético e tudo isso junto faz com que essa interferência, essa poluição eletromagnética vá agir nocivamente no organismo do nosso pet e da nossa família. E aí, então, o que ela pode causar no organismo dos nossos pets, né? Hoje em dia, existem um monte de trabalhos científicos falando do que acontece no organismo humano, né? Mas eles falam o que acontece com o sistema biológico, e aí entram também os nossos pets, tá? Então, esses campos eletromagnéticos, eles podem interagir com o sistema biológico, aumentar os riscos de câncer e outras doenças crônicas, tá? Esses estudos são como um alerta para todos nós. Eu vou falar tudo que tem em trabalhos científicos que essa poluição eletromagnética causa, tá? Já foram catalogados uma série de efeitos biológicos relacionados à poluição eletromagnética, como mudança de temperatura do corpo, alteração dos eletrólitos do organismo. Os eletrólitos são fundamentais, né? Então, os eletrólitos, eles fazem parte do organismo, e eles têm que estar em equilíbrio. Por quê? Porque eles fazem toda a condução elétrica do organismo, né? O eletrocardiograma, o eletroencefalograma, né? As reposições eletrolíticas que são feitas, os eletrólitos são muito importantes. Então, eles geram alteração, dores musculares, dores nas articulações, falta de apetite, alteração de humor, irritabilidade, alteração do comportamento, distúrbios de produção hormonal, envelhecimento precoce, desenvolvimento de câncer e doenças crônicas, né? Dores de cabeça, náusea, depressão. Olha quanta coisa que essa poluição eletromagnética já foi comprovada em estudos científicos que pode causar no organismo, tá? Também estudos têm sido realizados também com aumento da leucemia e câncer cerebral, alteração do metabolismo dos sistemas, aumento do estresse oxidativo e de radicais livres no organismo, né? E também estudos mostrando que crianças sofrem os maiores efeitos em ambientes com muita poluição eletromagnética, pois seus sistemas reprodutivo, neurológico, imunológico e respiratório ainda estão em desenvolvimento, em formação, tá? E aí a gente traz isso para os filhotes de cães e gatos também. Acontece a mesma coisa, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a isso e pensar, tá, eu tenho isso em casa, tudo isso que você está falando, Salete, eu tenho em casa, e agora, né? O que que eu vou fazer com isso? Como que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos? Porque hoje a gente não vive sem tecnologia, a gente vive com celular na mão, né? Vive com tecnologia para todo lado, computador, Wi-Fi, é tudo realmente. E como que a gente faz, então, para a gente minimizar, né, esses efeitos, né, esses sintomas todos que podem gerar, tá? E olha só, o que ainda pode aumentar a predisposição do pet ser afetado, tá? Então, o que que aumenta, né, o risco de exposição disso? Então, se o nosso pet tem metais no organismo, ele vai ser que nem uma antena, né? Ele vai puxar, vai ter uma absorção maior dessa poluição eletromagnética. Então, quando tem é, essas placas, parafusos, né, cirúrgicos no organismo, essa tendência aumenta. Quando usa, né, coleiras, adereços de metal, né, então é bom evitar. O ideal é colocar, se for sair para passear, se for sair para o passeio, mas depois chegar em casa, não deixar ele 24 horas com isso, nem principalmente dormir com isso, né? As plaquinhas também, que ficam penduradas no pescoço de metal, podem também atrair mais essa poluição eletromagnética para o organismo. Os microchips, que são dispositivos também, né, que tem código aqui, tem metal, também podem fazer com que atraia mais essa poluição eletromagnética para o organismo. E os metais pesados, né? Então, alumínio, arsênico, cádmio, chumbo, flúor, mercúrio, níquel, tudo isso daqui pode estar no terreno biológico, né? A gente faz a analogia aqui do aquário como terreno biológico, né? A gente é formado aí por
Nossos pets são formados por 70% a 80% de água no organismo, e muitas vezes esses metais pesados estão no terreno biológico, então eles também têm esse efeito de atrair mais essa poluição eletromagnética para o organismo. E eles estão por quê? Porque os produtos têm, a água consumida pode ter os metais pesados, os alimentos industrializados têm metais pesados, cosméticos, shampoos, né? Tem metais pesados que acabam ficando, não são eliminados e ficam dentro do organismo também. Quando tem um alto, né, quantidade desses metais no organismo, também faz esse efeito aí de antena, né, que atrai essa poluição eletromagnética. Então, isso daqui que eu estou falando são agravantes. E tem coisas que não tem o que ser feito, né? Por exemplo, uma placa não tem o que ser feito, né? Um microchip não tem o que ser feito. Mas existem coisas que a gente pode fazer para amenizar, que eu vou passar para vocês, tá? Então, o que fazer, né, no estilo de vida para minimizar os riscos, né, dentro de casa? Bom, apenas desligando os aparelhos que não estão em uso, já podemos reduzir consideravelmente a exposição. Então, vai sair de casa, vai deixar o seu pet em casa, desliga os equipamentos, tira da tomada. Eles param de fazer essa emissão, né? Desliga o Wi-Fi, ele não vai precisar, né? Seu pet está lá sozinho, então assim, já ajuda bastante, tá? Desligar a fonte, né? Então, da tomada. Então, aqui, tirar a tomada aqui da tomadinha. Desligar os aparelhos à noite, na hora de dormir. Usar o modo avião no celular, tá? Evitar carregar o celular perto da cama. Posicionar o roteador Wi-Fi longe das áreas de descanso, de preferência de madrugada, desligar, tá? E usar filtros de linha, já existem tecidos de bloqueio eletromagnético em cortinas e em paredes, então, nesse caso, por exemplo, se você mora perto de uma torre dessa, você pode colocar cortinas, colocar coisas que vão blindar, ajudar a fazer uma blindagem da sua casa, tá? Né, para criar essa distância dessas fontes eletromagnéticas externas. Existem mantas especiais também que você pode usar, que elas ajudam até a fazer o aterramento. Você pode colocar embaixo do colchão, você pode colocar nos lugares que você vai pisar quando você vai estar trabalhando com computador. Existem alguns que você coloca, tipo, como é que chama? Pad mouse, né? Que você coloca ali embaixo do computador, que também já vai ajudar. Então, hoje em dia, estão surgindo muitas coisas, né, para a gente poder conseguir conviver com tanta tecnologia, tá? Então, desligar o celular antes de dormir, desligar o Wi-Fi à noite, medir esses campos eletromagnéticos antes de mudar ou alugar um imóvel. Então, se você pode contratar uma pessoa, um arquiteto, eles podem trabalhar com radiestesia, existem profissionais que fazem esse trabalho de radiestesia, você já consegue medir isso dentro da casa. Hoje em dia existem materiais de construção, se você for construir, que eles já ajudam a fazer essa blindagem também, tintas, materiais que já podem fazer essa blindagem, então é importante você saber. Evitar o uso de micro-ondas, tá? E prestar atenção aos locais de longa permanência dos pets. Então, assim, onde seu pet dorme à noite? Bom, se ele dormir na sua cama, você não, independente, né? Você não vai deixar esse celular na sua cabeceira da cama. Rádio e relógio também não pode ficar na cabeceira da cama ligado na tomada. Por quê? Porque eles emitem um campo eletromagnético que vai, enquanto você está dormindo, ficar causando uma interferência no seu organismo e do seu pet. Se ele dorme num colchãozinho, numa caminha, no chão, verifica o que tem em volta, se tem algum equipamento, tem que desligar, ou tem que mudar de lugar. Por quê? Porque a hora que ele vai estar em sono profundo, não pode estar tendo essa interferência de campo eletromagnético, tá? Então, tem coisas que você já consegue minimizar só com algumas ações que você pode fazer dentro da sua casa, tá? E aí, o que posso fazer para proteger o meu pet e a minha família? Então, o que é importante você saber? Tem muita coisa que pode ajudar, né, a eliminar essa poluição eletromagnética nociva do organismo, tá? Então, o contato com a natureza. Então, o contato com a natureza faz com que a gente limpe, né? Isso, então, descalço, né? O pet andando na grama, pisando, eles fazem rolamento. Quando eles fazem rolamento, assim, ó, eles estão fazendo essa reciclagem dessa energia nociva. Contato, assim, com a natureza, com uma praia, com o mar, ajuda a limpar o organismo. Toma sol. Então,
o pet, ele precisa tomar sol, não pode ser pela janela, tá, pessoal? O sol tem que ser direto mesmo sem ser por vidro, tá? E aí que eles tomarem 20 minutos de sol por dia, eles eliminam essa energia nociva do organismo, né? Então, todo esse contato faz muito bem, é um jeito natural de fazer, reciclar essa energia, essa poluição eletromagnética do organismo. Aí depois tem outras coisas que a gente pode fazer em casa, que é para ajudar a eliminar essa poluição eletromagnética do ambiente, tá? Então, ter plantas em casa, a samambaia é uma planta que ela ajuda a absorver essa poluição eletromagnética. A outra planta que ajuda é a dracena, tá? Tem vários tipos de dracena, né? Eu coloquei um tipo aqui, mas essa planta também, você ter essa planta em casa vai ajudar a absorver essa poluição eletromagnética do ambiente. Então, vários elementos que você vai ter em casa podem ajudar, né, a equilibrar o ambiente, diminuir essa poluição, tá? Eu gosto muito dos orgonites. Os orgonites, eles são, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, um orgonite, que é esse aí da foto, ó. Tem um menorzinho. Esse daqui, esses modelos de pirâmide, eles são por metro quadrado. Eles conseguem proteger, eles absorvem essa poluição eletromagnética. E eu gosto do orgonite porque ele tem esse orgônio aqui embaixo, que é essa base, e que ele já recicla, ele não precisa ser cuidado, né, como um cristal normal. Um cristal normal, ele também faz esse trabalho, ele também ajuda a absorver essa energia, essa poluição eletromagnética, porém, ele precisa ser cuidado, né? Então, ele precisa depois que limpe ele, reenergize ele, para ele poder continuar fazendo esse trabalho. Já o orgonite, ele já foi feito para isso, então ele mesmo já recicla essa energia, ele absorve e recicla, e aí a gente consegue ter uma peça bonita de decoração no ambiente, que ajuda bastante, tá? Tem também esse tipo de orgonite que pode ir na coleirinha do pet, ó. Tem dois tamanhinhos aqui, ó, para um pet maior e para um pet menor. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá vendo? É um orgonite de pendurar na coleirinha, que também, se o ambiente estiver muito, vamos dizer que você mora na Avenida Paulista, São Paulo, que é considerada a avenida que tem a maior índice de poluição eletromagnética, né? Por tantas antenas, tantas coisas que tem naquela avenida, então, às vezes vai precisar de coisas a mais, tá? E aí também a gente tem produtos como esses aqui, tá? Esses aqui são nossos do PVPet que a gente produz, eles são neutralizadores que a gente pode passar nos nossos pets que vão ajudar a neutralizar essa poluição eletromagnética, tá? Então, hoje em dia existem, a gente chama de biohackings, muitas coisas que a gente pode fazer. Tem as coisas naturais que a gente pode fazer e colocar em casa e expor eles a isso, né, a natureza. Mas se você não tem condições, ele não consegue ter contato com a natureza todo dia, ele não consegue é, fazer essa reciclagem diária, né, de pisar na terra, na grama, tomar sol, tem coisas artificiais que a gente pode fazer também. Eu coloquei aqui também o filtro para lembrar, né, de dar água filtrada, por quê? Porque uma dos meios de contaminação de metais pesados é através da água, principalmente a água da torneira. Então, dando água filtrada, a gente evita que isso aconteça. Mas o que que a gente também pode fazer fora essas coisas que vocês podem fazer na casa de vocês? É detoxificar no mínimo 2 vezes por ano, né, o organismo dos nossos pets. Então, aqui a gente recomenda no PVPet, a gente recomenda pelo menos a cada 6 meses fazer essa detoxificação dos metais, descontaminação desses metais pesados, desses metais tóxicos do organismo, que isso já vai ajudar muito a evitar com que eles tenham uma maior absorção e interferência dessa poluição eletromagnética, tá? Então, as plantas, não esqueçam, samambaia e dracena são ótimas para a gente ter em casa, tá? Porque elas vão ajudar a cuidar do ambiente. Então, pessoal, vamos lá, recapitulando, ó. Falamos o que é poluição eletromagnética, então o, essa é quando a gente eles têm uma exposição excessiva, tá? A esses equipamentos com campo eletromagnético em casa, as fontes causadoras dessa poluição, o que ela pode causar no organismo do pet, o que aumenta o risco de exposição, o que fazer no estilo de vida para minimizar os riscos e o que fazer para proteger o seu pet. Então, olha só, a gente foi um programa rápido,
mas que eu trouxe bastante informação muito importante para vocês estarem olhando aí na casa de vocês para proteger o pet de vocês, a família de vocês, tá, pessoal? Fiquem atentos a isso, olhem para isso, reflitam sobre isso, porque hoje em dia é muito. Essa é uma das raízes de adoecimento. No PVPet, essa a gente trata como uma raiz de adoecimento e a gente sana isso na casa das famílias, ajudando o pet a não ter um adoecimento em relação a isso, tá? Então, a poluição que não vemos pode ser tão prejudicial quanto a que enxergamos. A prevenção começa em casa. Então, a prevenção começa em casa, pessoal. Comecem cuidando da casa de vocês, do ambiente de vocês, tá? Que a gente já dá um avanço muito grande aí na saúde de toda a família multiespécie. Tá certo? Deixa eu sair daqui. Bom, espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para vocês. E eu vou ficando por aqui, lembrando que o seu pet é um ser único e precisa ser tratado assim, individualmente. Amor, atitude e ação. Cuidem-se.